Espírito de Deus, nessa noite, Senhor. Neste mesmo clima espiritual, Senhor, toma o teu filho nas tuas mãos. Usa de uma maneira tremenda, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, aleluia, através da tua palavra neste momento. Ser conosco. Prepara os nossos corações para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, para mim é um prazer, é uma alegria no meu coração, um regozijo poder estar aqui neste culto tão abençoado. Eu louvo a Deus pela existência desta igreja, pela vida do pastor Rodrigues, que carinhosamente o chamo de Bispo Rodrigues. É um servo do Senhor, é um pregador da palavra de Deus. Algumas vezes que assisti a mensagem deste servo, fui tremendamente edificado. Pastor Rodrigues é um homem que tem feito a obra de Deus com zelo, com carinho, e isso inspira a minha vida, e isso sem dúvida alegra o meu coração em saber que ainda existe homens de Deus nesta terra. Estou diante de uma igreja pentecostal, um povo que não tem medo nem receio de glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus te trouxe aqui esta noite para mexer com a sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus te trouxe aqui porque Ele quer mexer com a sua vida. Aleluia. Deus quer mexer com você hoje aqui. Abra comigo a sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. A mensagem que eu vou pregar hoje é uma mensagem textual, do versículo 11 ao versículo 32 do Evangelho de Lucas. Mas eu vou ler apenas do versículo 20. A partir do versículo 20 ao versículo de número 32. Acredito que todos já acharam. Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha sido perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda, com meretriz, matares um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e achou-se. Podeis tomar os vossos lugares, servos do Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria de dar um tema para esta mensagem. E o tema é esse:
Quem é o filho pródigo do final da história? Quem é o filho pródigo do final da história? Você vai perguntar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer assim: olha, como será a tua vida? Pergunta para ela aí, ó, para ele. Como será a tua vida no final desta mensagem? Como será a tua vida no final desta mensagem? Irmãos, eu vou pregar esta mensagem aqui hoje de uma maneira diferente que você tem ouvido durante toda a existência da sua vida cristã. Mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Muitas pessoas, quando pregam nesse texto, muitos pregadores, com todo respeito a eles, geralmente eles pregam a respeito de um filho pródigo. Mas eu quero deixar claro no texto aqui esta noite, que nesta passagem Jesus não fala de um filho pródigo, mas ele fala de dois filhos pródigos. O versículo de número 11 diz: um certo homem tinha quantos filhos? Os irmãos falaram baixo. Um certo homem tinha quantos filhos? Mais alto. Tinha quantos filhos? 2 filhos este homem tinha. A Bíblia diz que o pai repartiu a sua herança para os 2 filhos. O filho mais moço foi para uma terra distante. O filho mais moço foi para uma terra distante. O filho mais novo também saiu de casa, mas foi para o campo, para um lugar mais próximo. Mas ele também distanciou-se da sua casa, do seu lar, embora foi para uma terra mais próxima, embora não se afastou tanto como o filho mais moço. Todos os pregadores, a grande maioria deles, quando pregam nesse texto, eles martelam, eles frisam os defeitos, a negatividade do filho mais moço. Certamente ele errou ao pedir a herança antes do falecimento de seus pais. Isto era um insulto. Isso sem dúvida não era natural. Ele havia cometido um grande erro. Mas a maioria das pessoas só vê os erros deste filho mais moço, deste filho mais novo. Mas venhamos e convenhamos, ele também tinha qualidades, ele também tinha adjetivos, ele também tinha algo que nos inspira. Às vezes, nós quando olhamos para as pessoas, às vezes temos dificuldade de enxergar as qualidades que há em uma determinada pessoa, principalmente as pessoas pelos quais nós temos dificuldade de nos relacionarmos. Às vezes, uma das coisas que é um bloqueio, que em muitas das ocasiões impossibilita de haver uma genuína comunhão, de haver uma confraternização, é pessoas que só conseguem enxergar nas outras defeitos, que só conseguem enxergar nas outras pessoas as más qualidades. E, irmãos, o filho pródigo tinha defeitos, mas ele também tinha qualidades. Eu quero que a partir de hoje você comece a olhar no seu irmão, no seu próximo, as qualidades que ele tem, e você vai conseguir enxergá-lo de maneira melhor, vai conseguir ter uma melhor comunhão com ele, vai conseguir orar melhor pela vida dele, e com certeza o diabo vai ser envergonhado e o nome do Senhor será glorificado nisso. Quantos creem nisso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. O filho pródigo, mas moço, ele tinha defeitos, mas também tinha qualidades.
Uma certa feita eu vi um pastor pregar dizendo que até o diabo, ele tem qualidade. Até o diabo. É terrível isso? Mas até o diabo. Se olhar para o diabo, você vê que a gente só enxerga coisa ruim, mas uma das coisas que o diabo tem de qualidade é que ele é insistente. Ele sabe que vai perder, mas ele insiste. E às vezes tem crente que tem o poder de Deus na sua vida, tem a palavra de Deus como arma, tem o Espírito Santo na vida dele, e ele já está desistindo antes de entrar na guerra. Irmãos, se o diabo não desiste, por que você vai desistir? Você vai dar um pontapé nele em nome de Jesus Cristo, porque Deus te colocou vencedor aqui nesta noite. Você recebe isso da parte de Deus? Uma das coisas que eu admiro neste filho pródigo é a sua coragem. Vamos repetir juntos? Coragem. Mais uma vez? Mais uma vez? Ele teve coragem de sair de casa. Veja bem, dentro da casa dele ele vivia uma situação de conforto, de proteção, mas ele queria viver uma experiência. Ele queria partir para uma terra longínqua, para o desconhecido, de sair daquela vida, daquela mesmice. Às vezes, amados irmãos, eu costumo dizer que mais vale um crente errar tentando acertar do que aquele que nunca acerta porque nunca tentou. Este jovem, ele saiu de casa, ele se rebelou contra seu pai, mas ele teve que tomar uma atitude, ele teve que tomar uma decisão, e para isso ele teve que ter o sentimento de coragem. Há muitos crentes que não conseguem crescer no reino de Deus, porque são tímidos, porque são medrosos, porque são covardes, porque vivem tomados de medo, de insegurança. São pessoas que Deus chamou, mas não dá um passo à frente. Muitas pessoas criticam Pedro porque ele afundou naquela tempestade, mas eu acredito que havia 11 fracassos pior do que ele, porque Pedro, pelo menos, ele saiu do barco, e sair do barco no meio de uma circunstância como aquela requer muita coragem. Pedro sai do barco no meio de uma tempestade, no meio de um vendaval, no meio de um tufão, no meio de uma escuridão, enquanto havia 11 apóstolos com medo naquele barco, naquela insegurança. A Bíblia diz que Pedro tomou uma atitude de coragem. Irmãos, Pedro ele pode até ter afundado, mas nenhum apóstolo teve a experiência de andar sobre as águas. Sabe por quê? Porque ele teve coragem de sair do barco. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: olha, Deus vai começar a te usar quando você ter coragem para sair do barco. Aleluia! Abraão foi pai de uma nação, foi pai de uma multidão de povos, mas ele teve que ter coragem para sair do meio da sua casa, do meio da sua parentela, e ir para uma terra distante, para uma terra desconhecida. A igreja, a Assembleia de Deus, só existe no mundo por causa de 2 homens que saíram dos Estados Unidos da América e vieram em busca de uma cidade chamada Pará, que eles tiveram que olhar no mapa para saber que esta cidade ficava no norte do Brasil. Eles vieram dos Estados Unidos da América sem salário, sem endereço, sem estabilidade, sem garantias humanas, mas hoje a Assembleia de Deus é este berço pentecostal no Brasil e no mundo por causa de homens de Deus que tiveram coragem. Deus vai te usar quando você começar a levantar a sua cabeça, entrar no exército inimigo. Tenha coragem, porque Deus te fez mais do que vencedor. Oh, xarabacandarabanaxurias. Coragem, irmãos. Deus não tem compromisso com covarde.
Deus não tem compromisso com o medroso. A Bíblia diz que os tímidos e os covardes não entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias até a terra de Canaã. 10 voltaram dizendo que eram gafanhotos, voltaram dizendo que eram insetos. Existem muitos crentes na igreja que são considerados uns insetos, porque só sabem fazer o zum, 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 mas não conseguem entrar no território do inimigo e tirar as almas perdidas que estão nas mãos do inferno. Irmãos, Deus aqui esta noite não tem compromisso com crente gafanhoto. Deus tem compromisso com crente que é soldado, com crente que é ovelha, com crente que é guerreiro. Aonde está o exército de Jeová aqui esta noite? Aleluia. Davi só conseguiu entrar nas páginas da Bíblia e fazer história por causa da sua coragem. O gigante Golias tinha 3 metros de altura. Ele era um homem valente na guerra. Ele era um homem que fez história nas suas guerras. E a Bíblia diz que Davi era um homem moço. Era um homem que não tinha experiência na guerra. Era um simples pastor de ovelhas. Era o menor da sua casa. E Golias se apresentou diante do exército de Israel 40 dias, durante 2 vezes por dia. Golias se apresentou 80 vezes. E não havia um soldado para o desafiar. Não havia um guerreiro que ousava lutar contra ele. Aquele homem afrontava o exército de Deus. Aquele homem desafiava os soldados e ninguém se apresentava. Mas Davi, sendo um moço franzino, sendo um moço que não tinha experiência na guerra, mas ele naquele momento, ele tomou uma decisão: eu vou lutar contra esse gigante. A Bíblia diz que Saul falou assim: olha, você não pode ir contra este guerreiro, porque ele é um homem experimentado na guerra. Você não pode lutar contra ele. Irmãos, o diabo vai sempre usar pessoas para tentar o amedrontar, para dizer para você que você não vai vencer, para dizer para você que você é perdedor, para dizer para você que você não tem chamada, mas você não vai dar ouvido à voz do Sambalate. Você vai entrar na guerra e o gigante Golias vai cair por terra. O gigante Golias vai cair por terra. Sabe por quê? Porque você não vai lutar contra o gigante com o seu intelecto. Você não vai lutar com o gigante com a armadura de Saul. Você não vai lutar com o gigante com os seus diplomas. Você não vai lutar com o gigante com a sua roupa, com o seu carro importado, com a sua inteligência, porque o diabo não tem medo disso. Mas quando você usa o escudo da fé, a espada da justiça e a couraça do Senhor, o diabo vai cair por terra. Aleluia. Quantos são vencedores aqui esta noite? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Nós vamos repreender aqui esta noite esse demônio de timidez, esse demônio de medo, que às vezes tem assolado, escravizado as pessoas. Irmãos, para ser servo de Deus tem que ter coragem. Irmãos, uma certa vez eu fui convidado para pregar no Amazonas. E o homem que me convidou falou assim: pastor, está aqui um surto de malária, um surto de febre amarela. Aqui, pastor, tem muitas doenças, muitas enfermidades. E essas cruzadas eram para ser realizadas no meio da selva amazônica, com tanto mosquito. E ali, irmãos, eu fui com a minha esposa pregar o evangelho. Passamos 14 dias no interior da selva amazônica, dormindo sem luz elétrica. Os escorpiões subiam pelas paredes, as aranhas caranguejeiram, caminhavam pelo teto, e a gente dormindo naquele lugar sem luz elétrica. Faltava alimento, tivemos que caçar jacaré no meio do pântano, com uma luz no meio daquele pântano infestado de jacaré. Tivemos que cobrir a estrada a pé, tivemos que andar ali naquele rio, sobre aquelas canoas estreitas. Mas, irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Muitas vidas foram libertas, muitas vidas foram batizadas com o Espírito Santo, muitas vidas se converteram.
Deus está dizendo aqui esta noite que Ele vai levantar pregadores, mulheres de oração, para entrar no território do inimigo, e o diabo vai ser envergonhado. Quantos recebem esta mensagem? Levante a sua mão e adore a Deus. Ele teve que ter coragem, mas ele também teve que ser trabalhador. O versículo 15 diz a Bíblia que aquele homem, vendo que a miséria chegou na sua vida, que a desgraça chegou na sua vida, sabe o que ele fez? Ele procurou trabalho. O trabalho que ele procurou, certamente ele não achou. Certamente ele procurou os melhores trabalhos, mas não havia encontrado. O único trabalho que restou para ele, sabe qual era? Seria cuidar de porcos. Note que a história trata-se de um judeu. Irmãos, uma das piores coisas para um judeu é porco. Judeu não come carne de porco. Muito menos cuidar de porco. Porco era considerado um animal imundo. Veja que tratava-se de um trabalho pesado, de um trabalho difícil, de um trabalho árduo. Mas mesmo ele sendo filho de rico, mesmo ele sendo um filhinho de papai, ele não negou fogo, ele não negou trabalho. Era o que tinha para ele fazer, ele fez. Na casa do pai dele, os empregados eram jornaleiros, ou seja, eles trabalhavam e ganhavam por dia. Ele começou a padecer necessidade, porque certamente a pessoa para quem ele trabalhava não pagava ele por dia, ou pagava ele por quinzena ou por mês. Ele não tinha dinheiro para suprir as suas necessidades, e sentiu desejo de se alimentar com as alfarrobas. Para quem não sabe, alfarroba era um fruto produzido por uma árvore chamada alfarrobeira, e aquele fruto era ajuntado e distribuído para os fazendeiros que cuidavam de porcos. E aquele jovem sentiu desejo de comer do alimento que os porcos comiam. E por isso aqui eu vejo uma grande qualidade nele. Ele era trabalhador. Ele não negou fogo. Quando precisou de trabalhar, ele se lançou no trabalho. Era um trabalho duro, era um trabalho pesado, era um trabalho difícil, era um trabalho que ia de encontro aos seus princípios, mas não tinha outra coisa. Ele encarou aquele trabalho. Em muitas pessoas, pastor Rodrigues, que querem ser abençoadas, que querem até ser usadas por Deus aqui na igreja, mas não são pessoas comprometidas com o trabalho. Irmão, geralmente aquela pessoa que é preguiçosa aqui na igreja, pode ter certeza que ele é o pior dos empregados do patrão dele. É aquela pessoa que não gosta de trabalhar, é aquela pessoa preguiçosa. Quantas moças da igreja não conseguem ser boas esposas porque são preguiçosas? São moças que acordam 10 horas da manhã, 11 horas. São moças que querem que a mãe leve café na cama. São moças que não ajudam a mãe nos serviços domésticos. São moças que não pegam uma louça para lavar. São moças que não tiram um pó da estante, mas quer ficar a tarde toda vendo malhação. Mas quando sai da escola, mentem para os pais dizendo que vão estudar, mas estão tricotando na porta da escola, ou fazendo coisa que não deve no meio da rua com as outras meninas. Como é que vai ser uma mulher de oração? Como é que vai ser uma boa esposa? E a mesma coisa acontece com muitos irmãos. Eles querem prosperidade, mas só querem buscar prosperidade aqui nos templos, só quer buscar prosperidade na corrente. Irmãos, é preciso expulsar o demônio do encosto. Ah, pastor, qual é o demônio do encosto? É aqueles crentes que só quer viver encostado, que só quer viver encostado. Irmãos, Sansão, quando se encostou na coluna, não foi para descansar, mas foi para derrubar as colunas de Dagom.
Deus não tem compromisso com vagabundo. Deus não tem compromisso com preguiçoso. Deus não tem compromisso com encostado. Deus só levantou Moisés enquanto ele estava trabalhando, estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Deus chamou Gideão enquanto todos estavam escondidos, ele estava malhando trigo no lagar, estava trabalhando. Deus, quando chamou Eliseu, ele estava lavrando com 12 juntas de bois, ele estava trabalhando. Vai boi, vai boi, vai boi. Deus, quando chamou os apóstolos, uns estavam trabalhando, cobrando impostos, outros estavam pescando. Deus, quando chamou Saulo, ele estava trabalhando na sua ignorância, mas estava trabalhando. Deus, quando chamou Davi, ele estava trabalhando, estava apacentando as ovelhas de seu pai. Deus aqui esta noite tem compromisso com os que trabalham. Diga para a pessoa que está lá, diga: show preguiça, show preguiça, show. Ai, xandarabacandaravanaxurias. Trabalhe, meu filho. Ai, xandarabacandaravanaxuria. O teu Deus é trabalhador. Jesus disse: eu trabalho até agora e meu pai trabalha também. Xarabacandaravanaxurias. Outra qualidade do filho pródigo, o filho mais moço. Tinham 2 filhos pródigos, vou começar a falar do outro no final. Ele tinha capacidade de admitir os seus erros no versículo 17. O versículo 17 diz: e tornando em si, vamos repetir juntos, e tornando em si, versículo 17, e tornando em si. Mais uma vez, e tornando em si. E tornando em si. Ele viu a sua realidade, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua fraqueza. Irmãos, eu não gosto de ser, aliás, eu não gosto e nem sou hipócrita. Nós pastores, nós pregadores, nós não somos perfeitos. Há pastores, há pregadores, há cantores que querem mostrar para as pessoas uma imagem de perfeição. A Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo não se julgou perfeito, mas ele disse que procurava a perfeição. O fato de nós sermos servos de Deus, filhos de Deus, isso não significa que nós não estamos sujeitos a erros. Há pessoas que são uma bênção na igreja, pregam, ensinam, mas depois que ela comete um erro, não presta mais para pregar, não presta mais para ensinar, porque as pessoas passam a olhar para ela e dizer: aquela pessoa foi aquela que errou, aquela pessoa foi aquela que pecou. E às vezes aquela pessoa tem que se mudar de bairro, tem que se mudar de igreja, porque já não é mais acreditado, porque já não tem mais moral. Irmãos, Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, e os piores pecados da Bíblia, Davi cometeu. Ele cometeu adultério, e além disso ele cometeu seguido de homicídio. A Bíblia diz que quando Natã chegou diante de Davi, disse: vou te contar uma história, Davi, presta bem atenção na história que eu vou te contar. Tem um homem que tinha uma multidão de ovelhas, era um fazendeiro próspero, enquanto tinha um que só tinha uma ovelha. Mas aquele que tinha muitas ovelhas foi lá e arrebatou a ovelha daquele que tinha uma única ovelha. Aí Davi bravamente disse: este homem tem que morrer. Natã disse assim: este homem é tu. Veja bem a situação de Davi. Ele poderia muito bem colocar um pano quente na cabeça dele e falar assim: peraí, profeta, peraí, deixa eu me justificar, deixa eu me justificar. Olha, foi eu que saí daqui ou foi ela que veio para cá?
Eu estava no meu palácio. Eu estava na minha casa. Eu não saí daqui para ir na casa de ninguém. O que essa mulher veio sair lá da casa dela para se banhar aqui na minha banheira? Eu estava lá de propósito. Ninguém é de ferro. Você sabe, a carne é fraca. Foi isso que ele fez, sim ou não? Na mesma hora ele falou: pequei contra Deus. Na mesma hora ele confessou o pecado dele. Sabe o que é o bloqueio na vida de muitas pessoas? São pessoas que não admitem os seus erros. O pior não é você errar, meu irmão. O pior é você tentar fazer igual o gato e esconder o seu erro. Esconder sua sujeira. Adão, quando Deus foi chamar ele na responsabilidade, ele disse assim: ó, foi a mulher que você me deu. Quando Deus foi chamar Eva, Senhor, foi a serpente que me enganou. E a serpente? Foi o diabo que entrou em mim, não tenho culpa. E o diabo: foi você que me fez, eu só estou aqui porque... Tem sempre pessoas querendo dar justificativas do seu erro. Quando o grande Senhor fez um grande banquete, eu falava assim: eu não posso ir porque tem um casamento. Eu não posso ir porque tem que medir umas terras. Eu não posso ir porque tem que medir uma junta de bois. Eu não posso ir porque estou ocupado. As pessoas estão sempre dando justificativas. Estão sempre jogando a culpa no fulano, no ciclano. A culpa é da minha sogra, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho. Irmãos, para de ficar jogando culpa nos outros. O culpado é você mesmo. Reconheça o seu defeito, reconheça o seu pecado. Jesus vai sarar do teu coração nesta noite. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O diabo talvez vai dizer para você: se você confessar, as pessoas não vão te ver mais como tal. Se você dizer, vai ficar queimado coisa nenhuma. Jesus te regenera, Jesus te levanta, Jesus te abençoa. Quantos podem receber esta mensagem? Levante a sua mão e adore a Deus. Aleluia. Uma outra qualidade do filho pródigo é a humildade, mas vou pular a humildade. Se eu falar de humildade aqui, pastor Rodrigues, vai dar muito pano para manga. Eu vou pular a humildade. Eu vou dizer outra qualidade dele. Está no versículo 20, que é a ação. É a ação. O versículo 20, ele diz assim: olha que coisa linda, irmãos, a palavra de Deus. E levantando-se, foi. Primeira ação dele foi levantar. A segunda ação dele foi ir. A primeira ação dele foi se levantar. A segunda ação dele foi ir. Irmãos, ele não ficou esperando as coisas acontecerem na sua vida. Ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que tomar uma decisão. Ele não ficou esperando de braços cruzados o seu pai ir até ele. Ele falou: eu vou me levantar, eu vou sair deste lugar e vou ir até aonde o meu pai está. Tem muitos crentes querendo viver só de unção. Irmãos, nós não podemos viver só de unção. Às vezes, em certas decisões da nossa vida, precisamos ter ação. Ação. Você está pensando que as coisas vão acontecer na sua vida se você não se mover? Se você não agir? Se você não tomar uma atitude? Por que Paulo era considerado um atleta? Porque ele agia. Existe uma teoria da física que diz que para toda ação requer uma reação. Às vezes o seu ministério não reage, às vezes a sua família não reage, às vezes a vida não reage porque você não age. Meu Deus, é verdade. Glória ao teu nome. Grandes homens de Deus foram impactados
quando tomaram uma ação, quando tomaram uma decisão, quando agiram, quando fizeram alguma coisa. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Lázaro, Jesus ressuscitou a Lázaro, mas tirar a pedra, desatar o homem, isso era tarefa para os apóstolos. Jesus ressuscitou, mas foram eles que removeram a pedra, foram eles que desataram aquele homem. A Bíblia diz que Jesus restaurou a visão daquele cego, mas ele teve que lavar os seus olhos do tanque de Siloé. O paralítico de Cafarnaum, ele experimentou o milagre, mas a tarefa dele era ir até o telhado. A tarefa dele era tirar aquelas telhas e chegar até onde Jesus estava. Jesus transformou a água em vinho, mas aqueles homens tinham que pegar as talhas, tinham que trazer aqueles instrumentos, tiveram que fazer alguma coisa. Maria disse: fazei tudo quanto ele vos disser. As muralhas de Jericó caíram por terra, mas aqueles homens tiveram que dar 7 voltas ao redor daquelas muralhas. O azeite da viúva foi multiplicado, mas ela teve que correr atrás dos vasos emprestados. Ela teve que encher aqueles azeites, ela teve que encher aquelas vasilhas e aqueles vasilhames. Irmãos, Deus vai agir na sua vida, mas é necessário você sair desta mesmice. Toma uma atitude, toma uma decisão, e os milagres de Deus vão acontecer, vão acontecer, vão acontecer, vão acontecer, vão acontecer, vão acontecer. Os que creem, os que creem, os que creem, levante a sua mão e adore a Deus. Aleluia. Faça alguma coisa, meu filho. Teu casamento está fracassando e você não está fazendo nada. Você não está tomando uma atitude. O teu filho está indo a passos largos para o inferno e você não toma uma decisão. Você não toma uma atitude. Sua casa está passando crise financeira e você não toma uma decisão. Você não toma uma atitude. Levanta a sua cabeça, começa a agir, que Deus vai fazer o milagre. Aleluia. Agora eu quero entrar para o outro filho pródigo. Esse aqui, irmãos, Deus vai falar grandiosamente ao nosso coração, como já tem falado, mas de uma maneira especial. Primeiro ponto que eu gostaria de dizer desta mensagem, aliás, o segundo ponto, é que às vezes existem erros camuflados. Ninguém conseguia ver o erro do outro. Pelo menos eu nunca vi ninguém pregar. Se já assisti, foi uma única vez. Mas às vezes a gente fala só do erro do filho mais moço. Não consegue enxergar os erros do pródigo mais velho. Às vezes há erros camuflados. Irmãos, às vezes tem pessoas que se posam de santos, mas não são santos. Se posam de verdadeiros, mas são mentirosos. Demonstram sinceridade, mas são falsos. Irmãos, nem tudo é o que parece ser. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado. Nem tudo é o que parece ser. Só me dá só um pouco mais de retorno aqui, servo de Deus. Só um pouco mais de retorno. Nem tudo é o que parece ser. Às vezes quem pensa que é, não é. Às vezes quem pensa que tem, não tem. Às vezes quem pensa que vai, não vai. Deus é Deus que confunde as pessoas em certas ocasiões. Quer ver uma coisa dessa? Jacó, quando lutou com o anjo, ele saiu mancando. Muita gente poderia pensar assim: ó, lá vai o manquinho. Mas ele saiu firme com Deus. Ele saiu firme com Deus. O marmiteiro entregador de retrato foi aquele que Deus escolheu para ser o rei de Israel. O exemplo de adoração na Bíblia, um dos exemplos de adoração na Bíblia, vem de uma mulher que o doutor chamou ela de mulher pecadora. Mas Deus não recebe a adoração dele, mas recebe a adoração de uma mulher que é chamada de mulher pecadora. Quem diria que o Saulo,
o matador de crentes, o perseguidor, seria o maior evangelista dos gentios e escreveria a metade do Novo Testamento. Nem tudo é o que parece ser. Às vezes tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não vou chegar lá. Talvez é você que vai chegar. Talvez você está dizendo: pastor, eu sou o último da vida, eu sou o último do banco. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores, o exaltado vai ser humilhado e o humilhado será exaltado, porque Deus levanta do pó o necessitado e faz assentar entre os príncipes. Você pode glorificar a Deus, glorificar a Deus, glorificar a Deus. Não importa se as pessoas dizem que você não é, importa é Deus saber que você é. Não importa se as pessoas estão dizendo que você não vai, importa é que Deus sabe que você vai. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Vou dizer aqui do primeiro defeito dele. Hoje eu fiz o inverso. Eu falei das qualidades do filho pródigo mais moço e vou falar dos defeitos, dos erros, para servir de lição para a minha vida e para a sua vida. Neste moço, neste filho pródigo mais velho, o irmão mais velho dele. Embora ele foi para uma terra menos distante, para o campo mais próximo da sua casa, os pecados dele eram os pecados mais graves. Sabe por quê? Porque os pecados do filho pródigo mais moço eram pecados da carne. Ele gastou dinheiro dissolutamente, se prostituiu, gastou dinheiro com a fama, com as concupiscências, com a vaidade. Mas os pecados do mais velho eram pecados da alma, do espírito. E esses pecados são mais graves. Qual é o erro dele? O primeiro erro dele era o erro da ignorância. O versículo 25 e 26 diz a Bíblia que ele chega próximo da sua casa e ele ouviu a música, ouviu as danças, e ele chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo, o que era aquilo. Ou seja, ele estava totalmente desinformado, ele estava alheio a tudo o que estava acontecendo. Veja o paradoxo, veja aqui, irmãos, que os servos da casa, os empregados do pai dele, estavam melhores informados do que ele. O filho chegou, o pai o recebeu, o pai deu uma grande festa, e naquele momento o pai fez um feriado, disse assim: olha, hoje nenhum dos meus empregados e ninguém nesta casa vai trabalhar, hoje é feriado, hoje nós vamos dar uma grande festa. O meu filho estava perdido, foi achado. O meu filho estava morto e reviveu. Manda anunciar nos campos, aqueles que cuidam das vacas leiteiras, aqueles que aram a terra, aqueles que cuidam das galinhas, dos gansos, dizem que hoje, nesta fazenda, nesta casa, ninguém vai trabalhar. Hoje é feriado, todos são convidados a participar da festa. Veja, amados irmãos, o pai havia engordado um bezerro cevado. Para quem não sabe, um bezerro cevado é um bezerro de aproximadamente 8 meses. Este bezerro foi feito especificamente, foi preparado, foi engordado, foi totalmente alimentado, justamente para este fim, para esta ocasião. O pai tinha certeza, o pai tinha esperança de que o seu filho iria voltar, que a sua casa iria voltar a ter alegria. Então ele prepara durante esse tempo um bezerro cevado, e ele faz uma grande festa e convoca toda a sua família e todos os seus empregados. Mas veja bem, este moço não sabia disso. Ele estava alheio, ele estava afastado,
Ele estava totalmente distante da sua casa, que não sabia o que estava acontecendo. Veja só, irmãos, a diferença. Ele estava vindo do campo. Eu imagino que ele vinha com chapéu de palha, pastor Rodrigues, todo sujo. Ele estava cansado porque ele estava no campo certamente trabalhando. E lá vinha ele, né? Andando como aquele homem do interior, né? Vinha certamente com a enxada nas costas, né? Vindo do campo, trabalho duro, vinha ele todo suado, todo fedorento, certamente com aquele cheiro, aquele odor desagradável. E ele vinha caminhando. Quando ele chega próximo da casa, ele começa a escutar os instrumentos musicais, o barulho das danças, o barulho das músicas, do festejo, do júbilo. E ele começa a perguntar a um dos empregados. E eu vejo aquele empregado, pastor Rodrigues, trajado a rigor, todo bem vestido, todo cheiroso, todo limpo, comendo aquele churrasco de picanha, de bezerro cevado, com aquela taça, tomando aquela bebida, não alcoólica, mas aquela bebida, aquele vinho do suco da uva, né, pastor Rodrigues? Se alegrando com os salgadinhos, com os canapés, bem vestido, cheiroso, enquanto que o filho legítimo, enquanto que o herdeiro da herança estava sujo, maltrapilho, com fome e fora da festa. E perguntando assim: o que está acontecendo? O servo pergunta: mas ué, patrãozinho, o senhor não sabe? Tem certeza? O senhor não sabe? Todo mundo sabe. Só o senhor que não sabe? Não estou sabendo de nada. Não estou sabendo de nada. Não sei o que está acontecendo. Irmãos, tem muita gente que vive esta realidade. São pessoas que vêm para um culto como esse, mas está do lado de fora da festa. Deus está falando, ele não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está se passando. Ele é totalmente desinformado, vive uma vida de miséria, uma vida de fracasso, porque não conhece os seus direitos, não conhece as promessas de Deus, não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquelas mulheres foram até o sepulcro de Jesus, e os anjos disseram para aquelas mulheres: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? O que Jesus falou para vocês da Galileia? Irmãos, o seu Cristo não está morto mais não. Ele já ressuscitou. Ele está vivo entre nós e intercede por você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Jesus está vivo, está dando um banquete hoje. Jesus está vivo, está dando um banquete hoje. Neste banquete tem pão, neste banquete tem vinho, neste banquete tem maná. Enxergue aquilo que Deus tem para você. Está igual o rei Saul. Deus queria colocar ele no trono e ele caçando jumenta. Aonde está a jumenta do meu pai? Aí ele fala com o seu conservo e fala assim: olha, vamos buscar um profeta ali, porque tem um profeta ali que é homem de Deus. E quem sabe ele vai dizer para a gente onde está a jumenta. Olha só, irmão, procura profeta para saber onde jumenta estava. E Deus fala através de Samuel para Saul: homem, tira o teu coração da jumenta. Samuel estava dizendo, em outras palavras, para Saul: Deus tem coisa boa para você, tem o trono para você, tem o palácio para você, e você quer saber de jumenta? Diga para a pessoa, se você veio aqui, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: olha, se você veio aqui procurar jumento, você está perdendo o seu tempo. Até rimou. Se você veio aqui procurar jumento,
está perdendo o seu tempo. Se você veio aqui cobrar o irmão aquela dívida, se você veio aqui para falar mal da vida dos outros, se você veio aqui para fofocar, se você veio aqui porque não tinha nada para você fazer em casa, então veio aqui esquentar banco, veio aqui bater cabeça, veio aqui bater perna, você está perdendo o seu tempo, porque aqui não é lugar de jumento, aqui é lugar de ovelha, aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de prosperidade, aqui é lugar de vitória, aqui é lugar de renúncia. Quantos vieram aqui para buscar a bênção de Deus e adorar a Deus? Levante a sua mão e dê glória! Sai jumento, sai jumenta, Deus tem compromisso com ovelha. Aleluia. Já estou encerrando a mensagem. Aleluia. A espada está cortando, Jesus é bom. Mas ainda tem mais um pouquinho. Sabe qual é o outro erro dele? Foi a sua presunção. Versículo 21 do capítulo 15, é tudo na Bíblia, irmãos, é uma mensagem textual. Veja o que ele disse. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Agora veja o que o filho mais velho, o pródigo mais velho diz no versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Enquanto que o filho pródigo mais moço, ele se humilha, ele se rebaixa, dizendo: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Veja, irmãos, como ele se humilha, como ele se rebaixa. Ele estava, sabe o quê? Entrando pelo caminho da graça, enquanto que o outro estava entrando pelo caminho da presunção, dizendo assim: olha, eu mereço coisa melhor, porque eu sou digno, porque eu faço isso, porque eu vim para a escola dominical, porque tem tanta gente que chega diante do pastor assim, cheio de razão, assim como chega diante de Deus cheio de razão. Sabe por que aquele fariseu saiu vazio? Porque chegou cheio de razão. Deus, não sou como este publicano aí, ó, porque eu dou dízimo. Eu dou dízimo de tudo quanto eu possuo. Eu dou dízimo, eu dou. Eu faço as minhas orações. Eu sou um homem justo, eu sou um homem justo. Saiu vazio ou com uma estátua de sal. Mas aquele que entrou pelo caminho da graça e batia no peito se humilhando, dizendo: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ai, xandaraba, candaraba, naxuriá. Muita gente achando que é o rei da cocada preta. Muita gente achando que pode desafiar Deus. É muita gente achando que merece alguma coisa. Irmãos, se você entrar na presença de Deus desse jeito, você não vai conseguir nada. Você não vai achar lugar nenhum. Você não vai conseguir as bênçãos de Deus. Mas começa a se humilhar. Começa a engrandecer a Deus. Começa a adorar a Deus. Que o diabo não vai parar na sua frente. O fofoqueiro não vai parar na sua frente. O macumbeiro vai perder a viagem. Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar nos lugares altos. Fecha a boca da murmuração. Fecha a boca da insatisfação. Adore a Deus, se humilhe diante dEle, porque Deus tem compromisso com aqueles que se humilham, com aqueles que Deus é glorificado na sua vida. Quantos vieram para buscar a Ele, para adorar a Ele? Levante a sua mão e adore a Ele. Aleluia!
Deus está falando aqui esta noite. Sabe qual é o outro defeito dele, o erro dele? Diga assim, visão de cabrito. Versículo 29 diz assim no capítulo 15. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, e nunca me deste um cabrito. Diga para a pessoa que está ao seu lado com gentileza, diz assim: olha, por favor, não tenha visão de cabrito, tenha visão de bezerro cevado. Aleluia! Aleluia! Enquanto que o filho mais moço, comendo picanha de bezerro cevado. Já pensou, irmãos, isso? Não é carne dura, não. É filé mignon. Não é carne de segunda, não. Não é costelinha, não. Não é contrapeso, não. Não é a senha. Era filé mignon. Deus não tem cabrito para você, não, meu filho. Por que você está impedindo a Deus cabrito? Deus tem para você bezerro cevado. Viu, moças? Viu, rapazes? Deus não tem para vocês cabrito. Muita moça vendo os cabritos passar. Ah, pastor, mas eles são tão lindinhos. Ah, pastor, os olhozinhos deles são verde, são azul, parece até o Tom Cruz Credo. Cuidado com esses silvestres, estão longe. Cuidado. Cuidado, porque vocês podem ser enganados com o cabritinho. Pastor, vou ganhar ele para Jesus. Cuidado que ele pode te ganhar para o mundo também. Pastor, mas tem tantas moças na igreja, não tem quase rapazes. E os que tem lá, pastor, só misericórdia. Parece que vieram da guerra do Vietnã. Parece que vieram da guerra da Bósnia. Olha, cuidado, porque Deus não tem cabrito para você não, minha jovem. Deus não tem cabrita para você não, rapaz. O que Deus tem para você é bezerro cevado, é o melhor. Oh, xarabacamba, rabana, choriamba, labaga. Deus tem o melhor para você, moça. Deus tem o melhor para você, crente. Deus tem o melhor para você, o melhor ministério, a melhor casa, o melhor emprego, a melhor saúde, a melhor unção, o melhor céu. Deus tem o melhor. Quantos querem o melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus? Abra a sua boca, glorifique a Deus, exalte a Ele, exalte a Ele. Oh, xandarabacandarabalachurianda. Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga: Deus tem o melhor para você. Diga para mim, diga para mim. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para mim. Oh, xandarabalas. Deus tem o melhor para você, pastor Rodrigues. Oh, aleluias, aleluias, aleluia. Oh, aleluia. Os melhores empregos desta cidade serão seus. A melhor casa desta cidade será sua. Os melhores salários desta cidade serão seus. O diabo vai cair por terra. Deus não tem cabrito para você. Deus não tem miséria para você. Deus tem festa, tem bezerro cevado, tem boi gordo, tem o melhor, 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 o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Aleluia. Eu vou associar esta aplicação a outra. Ele se fazia de coitadinho no versículo 29. Olha só a piedade dele, a autopiedade, dizendo, fazendo beicinho para o pai. Tu nunca me deste, meu papai.
Tu nunca me deste. Eu te sirvo há tantos anos e nunca me deste. Sabe o que ele estava se achando aqui? O patinho feio. O coitadinho. Irmãos, eu não tenho compromisso com crente coitadinho, não. Tem muita gente com a estima lá embaixo. Se acha o patinho feio. Se acha o coitadinho. Irmãos, não tenho nem um pouco de inveja do Brad Pitt, do Leonardo DiCaprio, porque a beleza dele só brilha na tela do cinema. A minha beleza não. Brilha subindo a favela, descendo a favela, dentro de casa, fora de casa. Aleluia. A minha felicidade não está condicionada à fama, ao dinheiro, ao carro importado. Com carro importado, sem carro importado, com dinheiro ou sem dinheiro, com mansão ou sem mansão, com saúde ou sem saúde, eu estou saltitando, estou dando glória a Deus, e o diabo está sendo envergonhado, glória a Deus! Você não é patinho feio, você não é patinha feia. Você não se sente o coitadinho, coitada do diabo, dos demônios que já estão condenados. O inferno é lugar dele. Você não, você é princesa, você é príncipe, você tem a herança do Pai, você é vencedor. Quantos são especiais para Deus? Levante a sua mão e adore. Oh, Xandaraba, Candaraba, Laxuriá. Agora eu quero que você fique de pé agora, que eu quero encerrar esta mensagem de uma maneira linda. Eu quero encerrar esta mensagem de uma maneira linda. Aleluia. O filho mais moço começou tudo errado, mas teve um final feliz. Enquanto que o outro não começou tão errado, mas teve um final infeliz. Você vai ver no texto, que coisa linda, irmãos, é a palavra de Deus. Coisa linda é a palavra de Deus. Você vai ver no texto que a passagem encerra e o filho mais velho não entra dentro de casa. O texto termina com ele do lado de fora da casa. O pai insistindo para ele, meu filho entra, e ele não queria entrar. Meu filho entra, a festa está aí, meu filho. Veja seu irmão. Ele estava perdido, mas foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. Olha só o final feliz dele. Irmãos, vou dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que tiveram um início trágico, um início infeliz. E vou dizer uma mensagem de Deus para você. Talvez você começou tudo errado, mas ainda está em tempo, você pode ter um final feliz e mudar a história da sua vida. Tem muitos homens na Bíblia que começaram bem e terminaram mal. Saul começou muito bem, terminou mal. Enquanto que Sansão começou mal e terminou bem. A igreja de Éfeso começou muito bem, Atos 18 e 19, cheio do Espírito. Mas lá em Apocalipse, estava mal, estava terminando mal. Deus falando, venho porém contra ti, abandonaste o teu primeiro amor, volta às primeiras obras. Talvez você começou muito mal. O teu casamento começou com prostituição. A sua vida começou com rebeldia. Você começou com injustiça, com infortúnio, com desonestidade. E o diabo está falando para você, a sua vida vai ser um fracasso, porque você começou mal. O filho mais moço, ele começou mal, mas terminou bem. O que eu tenho de Deus para dizer para você aqui esta noite, dizendo que finais felizes não é só para a novela da Globo. Finais felizes não é só para as novelas mundanas. Deus tem um final feliz para a sua vida. Me pergunte assim, pastor, qual vai ser o meu final feliz? Diga assim, pergunte para mim, pastor, qual vai ser o meu final feliz? Vai ser igual do filho pródigo mais moço. Sabe qual foi o final dele? Festa. Sabe qual foi o final dele? Bezerro cevado. Sabe qual foi o final dele? Anel no dedo. Sabe qual foi o final dele? A melhor roupa. Sabe qual foi o final dele? Sandália nos pés, porque quem anda descalço é de escravo. Deus tem o melhor para você, o melhor anel, a melhor roupa, a melhor festa. Diga para a pessoa que está ao seu lado glorificando a Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Oh,
aleluia. Vamos fechar este corredor aqui agora. Pegue carinhosamente na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos celebrar a vitória aqui em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você. Nesta hora eu vou ministrar cura. Vou ministrar batismo com o Espírito Santo. Vou ministrar autoridade espiritual. A Fabiana Rosa vai cantar aquela música. Aquela cantora que ele vai guerrear. Ele vai guerrear. Ela vai cantar aquela música pentecostal, aquele louvor pentecostal. Ele vai guerrear. E nesta noite nós vamos guerrear aqui agora. Em nome de Jesus, aquele que está fracassado vai sair daqui vitorioso. Aquele que está vazio vai sair daqui cheio. Aquele que está sem forças vai sair daqui renovado hoje. Eu só peço uma coisa para você aqui esta noite. Enquanto eu estiver ministrando sobre a tua vida, glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Jesus vai restaurar a sua família. Jesus vai restaurar a sua casa. Abra a sua boca. Aleluia. Sacode a mão do seu irmão até ele glorificar o nome do Senhor. Até ele exaltar a Deus. Nós estamos numa festa. Deus tem o melhor para você, moça. Deus tem o melhor para você, moço. Deus tem o melhor, 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 o melhor. Xandarabana candarabala xuria. Aleluia. Oh, aleluia.